Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a retomada do caderno 5 de Sociologia, que é um caderno que vai tratar especificamente do conceito de cultura. Nós vamos trabalhar dentro de uma perspectiva antropológica, que vai colocar cultura como o quê? Um conjunto de representações, crenças, tradições de um grupo ou de sociedades humanas. Um dos pontos principais é que cultura é uma construção sociológica, ou seja, ela é construída dentro da sociedade. Outro ponto importante é que a cultura não é algo que nasce com o indivíduo, ou seja, o indivíduo vai se construir dentro de uma cultura. Nós temos também duas divisões criadas ao longo do tempo, que vai haver uma divisão entre cultura erudita das camadas dominantes e da cultura popular, que seria aquela cultura das camadas menos privilegiadas. Mas, dentro dos estudos que nós fizemos, não existe uma cultura ideal, não existe uma cultura a ser buscada, Não é algo, vamos dizer assim, como eu já falei, que vai nascer com os indivíduos. Mas essa intenção de estabelecer uma cultura como superior à outra vai estar dentro de uma ideia de etnocentrismo, que é um conceito que nós também estudamos, no qual uma cultura acaba se julgando superior à outra, ou como quando uma cultura não reconhece a outra. Lembrando que a perspectiva antropológica, ela vai direcionar que nós devemos fazer os estudos sobre a cultura se apegando ao quê? À alteridade. O que é a alteridade? É o reconhecimento do outro, é reconhecer a importância do outro dentro de um espectro cultural. Seguindo essa ideia de alteridade, o estudo antropológico, ele vai direcionar para que nós façamos um estudo baseado no quê? No relativismo cultural. O que é esse relativismo cultural? É você buscar entender uma cultura diferente a partir das perspectivas dela e não das nossas. Lembre-se, no estudo da cultura, nós devemos buscar entender o outro a partir do que eles nos apresentam e não das comparações que nós fazemos entre uma cultura e outra. Também trabalhamos a ideia de preconceito, quando um grupo ele acaba não reconhecendo o outro, não aceitando o outro e sendo muitas vezes agressivo, violento com o outro, com o diferente. Lembrando que a ideia de preconceito nós podemos colocar como uma espécie de contraposição à alteridade. O preconceito é aquele que não reconhece o outro, enquanto a alteridade é o reconhecimento do outro. Nós focamos principalmente na questão do preconceito no Brasil. E aí a apostila ela trabalha vários pontos interessantes, como, por exemplo, a construção do preconceito no Brasil, em especial o preconceito racial. O Brasil é um país que por muitos anos teve escravidão. Nós podemos pegar de 1500 até 1888, quando foi proclamada a abolição da escravidão. E isso deixou marcas significativas para os negros no Brasil. Só que se criou uma espécie no imaginário das pessoas, de como o Brasil era um país miscigenado, ou seja, onde havia a mistura das raças, não havia preconceito. Mas isso é uma espécie de cortina de fumaça ou uma desculpa que se utilizam para não reconhecer o preconceito. Preconceito esse que foi construído principalmente porque o Brasil ele seguia as tendências da Europa, dos europeus, não valorizando os elementos daquela cultura que se construía ao longo dos séculos. Então esse foi um ponto determinante para o preconceito no Brasil. E aí nós chegamos num outro elemento importante que nós trabalhamos, que é a questão do racismo dissimulado. O que é a ideia do racismo dissimulado? É a pessoa que acredita que existe sim o preconceito racial no Brasil, só que ela não se reconhece como alguém preconceituoso.
Então, esse acaba sendo esse racismo dissimulado, onde as pessoas elas não se reconhecem como preconceituosas ou como racistas, né? Mas elas veem no outro esse problema. Então, a apostila ela vai apresentar um dado interessante, né? É uma pesquisa no qual ela vai apresentar um número extremamente expressivo sobre pessoas reconhecendo que existe preconceito racial no Brasil. Em contrapartida dessa pesquisa, um número muito pequeno acaba não se reconhecendo como alguém preconceituoso. Então, esse é o elemento do racismo dissimulado no Brasil. Ele é uma construção histórica na qual o negro, que por muitos anos foi escravo, posteriormente, com a abolição da escravidão e com a proclamação da República, se tornou marginalizado dentro da sociedade brasileira, mas se vendeu uma ideia que o Brasil era um paraíso em relação a isso, porque era um país miscigenado no qual as culturas viviam de forma harmônica. Mas, na verdade, nós sabemos que não é isso. O Brasil é um país extremamente preconceituoso, é um país no qual, infelizmente, os negros ainda eles acabam estando à margem da sociedade, no qual eles não recebem as mesmas oportunidades dos brancos e muitas vezes até mesmo dentro das próprias periferias, os negros eles são tratados de uma maneira diferente, principalmente em abordagens da polícia. A apostila ela vai apresentar mais dados, ela é mais rica em detalhes, principalmente quando ela trabalha aquela questão da tentativa de construção de uma identidade nacional, que, da perspectiva antropológica, é algo equivocado, porque quando você busca estabelecer isso com uma espécie de cultura brasileira, você acaba deixando de fora vários outros elementos que, dentro da perspectiva que nós trabalhamos, elas sim são culturas brasileiras. Elas fazem parte da cultura do Brasil, mas houve essa tentativa de estabelecer pontos específicos como cultura brasileira. Então, ela vai apresentar esses detalhes, né? E como eu falei, não é simples você querer pontuar isso. Cultura é um conceito muito amplo, que dentro de uma sociedade, todos os elementos que acabam permeando elas fazem parte da cultura. Um artesão, um escritor, um pensador, um compositor, um músico, todos esses constroem cultura e que favorece e enriquece aquele país. Então, nós devemos entender isso. Cultura é uma construção dentro da sociedade. Não existe uma cultura ideal, uma cultura a ser buscada. Em contrapartida, não existe uma cultura inferior, uma cultura que deve ser combatida. Beleza, pessoal? Até a próxima.